Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração. Grande alegria hoje, celebração Bento, o grande santo, o grande monge, criador da vida monástica na comunitária, não é comunitária, o santo do ora et labora, oração e trabalho. E aqui na Bahia nós temos a grande alegria de ter o mais antigo mosteiro beneditino das Américas. Então é uma grande festa. Temos também as irmãs no Mosteiro do Salvador, lá em Coutos, as monjas beneditinas no Mosteiro do Salvador em Coutos e os monges beneditinos no Mosteiro de São Bento, ali na Avenida 7, o mais antigo mosteiro beneditino de todas as Américas, das 3 Américas, imagine. América do Sul, Central e do Norte, de toda a América, está aqui em Salvador. Então, uma grande alegria contemplar São Bento, contemplar o exemplo, a vida, as lições que ele nos dá, que ele nos deixa. Saber que podemos contar com a vida monástica beneditina, assim como toda a vida contemplativa, que é o forno de oração que mantém acesa a vida da igreja. A igreja apostólica é sustentada pela vida contemplativa. Então louvamos a Deus por todos os monges, por todas as monjas beneditinas. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, que nos ajude a rezar, que nos ajude a contemplar a palavra, que nos ajude a meditar, que abra os nossos ouvidos e os nossos corações para a graça, o nosso coração, para a palavra de Deus. Que a palavra de Deus encontre em nós refúgio. Mas quem possibilita, quem faz com que essa graça aconteça, quem prepara o coração para ser terra boa, para que a semente da palavra seja semeada, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós clamamos, necessitados que somos, vinde Espírito Santo, iluminar o que é escuro, enternecer o que é duro, regar o que é seco, responder onde existem perguntas profundas. Vinde Espírito Santo, dá sentido profundo, intenso, permanente a este momento, durabilidade a este momento, que ele permaneça em nós durante todo esse dia, toda a nossa vida, que a palavra reverbere em nossa vida. É o que nós te pedimos, Divino Espírito. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 10º, os versículos de 16 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo.
Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós continuamos acompanhando, digamos assim, essa catequese do envio de Jesus. É a catequese aos apóstolos, aos discípulos, é a catequese a nós. Jesus não anuncia facilidades. Jesus nunca engana. Em Jesus não há nenhuma possibilidade do engano. Ele não anuncia facilidades. Ele apresenta a verdade. E a verdade é que o discípulo é enviado como ovelha no meio dos lobos. Mas aí ele diz qual deve ser a atitude do discípulo diante desta realidade. Ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Olha que incrível. Ele aponta o cenário, ele dá o cenário, dá a situação e diz qual deve ser a postura. Prudente como a serpente, atenta. Não podemos ser bobos. Ser cristão é diferente de ser bobo. Ser bom é diferente de ser bobo. O cristão não é bobo. O cristão é sagaz, é atento, é perspicaz. O cristão sabe bem o que deve fazer e como deve fazer. Deve ter olhar crítico, senso crítico. Analisar as conjunturas, ver o que está acontecendo no mundo. Nós tínhamos um professor de Sagrada Escritura na teologia que ele dizia, querido Padre Antônio Joaquim, ele dizia, Bíblia na mão, jornal no outro. Naquele tempo ainda se comprava jornal. E ele dizia, Bíblia na mão, jornal no outro. Ou seja, a gente tem que rezar, ler a palavra de Deus a partir da realidade. Isso é ser prudente como a serpente. E simples, leve, transparente, como as pombas. Então, diante dos lobos, diante do mundo que não é simpático à mensagem de Jesus Cristo, sigamos sempre. As reações serão difíceis, a perseguição é inevitável. Sempre seremos perseguidos. Aliás, esse é um critério. Um cristão que não é criticado, que não é perseguido, que não desperta algum incômodo, é sinal de que está vivendo um cristianismo morno. Então, sempre o cristianismo, sempre o cristão terá alguma forma de perseguição. Mas não estamos sós. Quem fala em nós, quem decide em nós é o Espírito Santo. Por isso que eu digo sempre, não apenas clamamos o Espírito Santo aqui, agora, no momento da nossa oração, mas devemos clamar o tempo todo, antes de sair de casa, quando entra no trabalho, nas situações difíceis, na hora de tomar uma decisão, na hora de dar uma nota se é professor, de dar uma resposta se é aluno, na hora de dar um veredito se é juiz, na hora de apresentar um argumento se é advogado, na hora de tomar uma decisão sobre o que comer, o que fazer, nos momentos de dúvidas, nos momentos difíceis, sempre clamar ao Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos diz o que devemos falar. Então, meu irmão, minha irmã, sigamos. Durante toda essa semana, a igreja está nos apresentando essa catequese da missão de Jesus. Sigamos com Ele, sigamos na fé, Ele está conosco, não estamos sós. Que assim seja, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.